O mundo do rock and roll viu sua cota de lendas da guitarra, mas nenhuma como Randy Rhoads. Desde os humildes começos de sua jornada musical até os momentos eletrizantes no palco com Ozzy Osbourne, sua vida foi uma sinfonia de talento, riffs inesquecíveis e brilhantismo no heavy metal. Mas à medida que sua fama se elevava a alturas inimagináveis, sua vida tomaria um rumo arrepiante. Junte-se a nós enquanto percorremos a vida extraordinária de Randy Rhoads, uma história de brilhantismo musical e um legado que continua a inspirar. Esta é a história de uma lenda da guitarra, desde seu primeiro acorde até o último. Randy Rhoads nasceu em 6 de dezembro de 1956 em Santa Mônica, Califórnia, em uma família musical. Seus pais estabeleceram a Escola de Música Musonia em North Hollywood em 1949. Embora sua casa estivesse cheia de música, a família não podia pagar um toca-discos ou uma televisão por muitos anos. No entanto, isso não desanimou Randy. De fato, sua jornada musical começou de uma maneira bastante incomum. Aos 5 anos, enquanto explorava o armário de sua mãe, ele acidentalmente derrubou a guitarra Gibson Army Navy Special de 1918 de seu avô. Esse incidente despertou o interesse de Randy em tocar o instrumento de 6 cordas e, em um ano, sua mãe começou a lhe dar aulas de guitarra acústica. Depois de tocar com sucesso por vários anos, Randy estava pronto para o rock e passou para as aulas de guitarra elétrica em Musonia sob a orientação de Scott Shelley. Essa decisão despertou uma paixão nele e, desde aquele momento, ele sabia o que queria fazer pelo resto de sua vida. No entanto, não demorou muito para que Randy superasse seu novo professor de guitarra. Depois de apenas 9 meses, seu professor admitiu que Randy havia aprendido tudo o que podia ensinar e, de fato, Randy agora estava ensinando música a ele. Claramente, a música era a vocação de Randy. Quando era adolescente, ele já havia planejado sua carreira. Formando-se aos 16 anos, ele se dedicou a tocar em bandas e ensinar guitarra na escola de música de sua mãe. Sua mãe notou sua paixão excepcional e nunca tinha visto alguém com um amor semelhante por tocar guitarra. Ele estava praticamente inseparável do instrumento. Em seus anos de adolescência, Randy tocou com várias bandas locais, eventualmente unindo forças com Kelly Garni para formar Little Women. Depois de recrutar Kevin como vocalista principal e Drew na bateria, eles rapidamente renomearam a banda para Quiet Riot. Como membro fundador, Randy rapidamente se tornou uma sensação na cena musical de Los Angeles no final dos anos 70. Sua influência foi tão forte que os fãs começaram a imitar seus coletes de bolinhas e gravatas borboleta nos shows do Quiet Riot. Randy até tinha uma guitarra Fling V estilo bolinhas feita sob medida. Suas habilidades com a guitarra eram semelhantes às do lendário Edward Eddie Van Halen e ele era conhecido por misturar rock and roll chamativo com um toque clássico, um estilo então raro na música metal. Até hoje, décadas depois, os fãs de rock e metal ainda debatem se Randy Rhoads ou Eddie Van Halen foi o guitarrista superior. Mas, apesar da popularidade do Quiet Riot nos clubes de Los Angeles, a banda lutava para se destacar. Por volta da mesma época, em 1979, Ozzy Osbourne parecia estar no auge de sua carreira em Los Angeles. Black Sabbath havia lançado seu 8º álbum, Never Say Die, e completado uma turnê com Van Halen. Em meio ao ambiente selvagem de uma casa alugada em Los Angeles, enquanto trabalhavam em seu 9º álbum, Black Sabbath soltou uma bomba. Estavam se separando de Ozzy Osbourne. Sem uma banda, Ozzy Osbourne estava no ponto mais baixo de sua carreira, lutando com drogas e álcool e seguindo um caminho autodestrutivo. Sua empresária e futura esposa, Sharon Arden, interveio para colocá-lo de volta nos trilhos e a solução parecia simples. Ela gerenciaria Ozzy Osbourne como um ato solo. Mas logo descobriram que algo estava faltando. Ozzy ainda não havia encontrado alguém que entendesse a música como ele, alguém que realmente pudesse levar a música para o próximo nível. Entre Randy Rhoads, conhecido na cena dos clubes de Los Angeles, que chamou a atenção de Dana Strum, que mais tarde se tornaria o baixista da banda de hard rock Slater. Strum insistiu persistentemente para que Randy fizesse um teste para Ozzy, ao qual Randy respondeu inicialmente: "Quem é Ozzy Osbourne?" Mas, apesar de sua relutância, sua mãe finalmente o convenceu de que deveria tentar, mesmo que apenas para fazer algumas conexões na indústria da música. Vendo isso como uma oportunidade para sair de um beco sem saída musical, Randy concordou em tentar. Ozzy lembra do teste com diversão: "Eu não sabia como fazer um teste, meu produtor trouxe Randy quando eu estava realmente bêbado. Eu estava bebendo o dia todo e esse carinha entrou. A princípio, pensei que era uma garota. Ele era um cara tão pequeno." Randy veio com sua Gibson Les Paul e um amplificador de prática e começou a aquecer. Ozzy, muito intoxicado na época, ficou impressionado com o solo de Randy, perguntando-se se estava alucinando devido ao seu estado. Ozzy imediatamente ofereceu-lhe o emprego. Randy lembrou: "Eu simplesmente apareci e toquei alguns riffs e ele disse: você conseguiu o emprego." Tive a sensação mais estranha porque pensei: como? Você nem me ouviu ainda. No entanto, parecia que ambos precisavam um do outro.
Ozzy estava procurando reviver sua carreira e Randy precisava de um palco maior para sua personalidade humilde e talento extraordinário. Sharon notou a mudança em Ozzy, dizendo: assim que ele encontrou Randy, foi como o dia e a noite. Ele estava vivo novamente. Randy foi uma lufada de ar fresco, divertido, ambicioso, apenas um cara ótimo. No entanto, trabalhar com Ozzy foi bastante chocante para Randy. Ele ainda morava em casa quando viajou para a Inglaterra para colaborar com Ozzy, o que foi um mundo completamente novo para ele. Até então, a vida de Randy girava em torno da escola Musonia e da igreja dirigida por sua mãe. O estilo de vida rock and roll de Ozzy foi um claro contraste e, embora Randy não o desaprovasse, ele definitivamente experimentou um choque cultural. Mas, apesar do choque inicial, Randy rapidamente se tornou um fator-chave no retorno musical de Ozzy. Os dois álbuns que produziram juntos, Blizzard of Oz e Diary of a Madman, dispararam para a fama do heavy metal, transformando Randy em um herói da guitarra para sua geração. Em 5 de novembro de 1981, Ozzy lançou a turnê Diary of a Madman para promover seu segundo álbum. A turnê abrangeu Europa, América do Norte e Ásia, consolidando ainda mais sua fama. Durante esse tempo, Randy expressou a Ozzy seu desejo de tirar uma folga das turnês e gravações. Seu objetivo era voltar para a escola para obter um mestrado em música clássica, seguindo os passos de sua mãe. Ozzy, surpreso com sua decisão, disse a ele: você está louco. Você poderia comprar sua própria universidade. No entanto, Randy foi firme em sua decisão de começar sua educação em música clássica e sua mãe até começou a fazer arranjos com a Universidade da Califórnia para facilitar essa próxima etapa em sua jornada académica. Mas o destino tinha um plano diferente para Randy Rhoads e, em 19 de março de 1982, a tragédia atingiu. Ozzy Osbourne lembra a última conversa que teve com Randy no ônibus da turnê, onde Randy expressou sua preocupação com a bebida pesada de Ozzy, alertando: você vai se matar um dia desses. Em vez de se entregar a esses excessos típicos associados ao estilo de vida do rock, Randy muitas vezes passava suas noites livres praticando seu ofício. Mas, tragicamente, Randy logo se encontraria no lugar errado na hora errada. Naquela noite, a banda havia tocado em Knoxville, Tennessee, e depois de dirigir grande parte da noite, pararam em Leesburg, Flórida. Lá, eles pararam para consertar a unidade de ar-condicionado quebrada do ônibus enquanto Ozzy e os outros dormiam a bordo. Sua parada foi em Flint-Baronstadt, de propriedade dos irmãos Calhoun, a empresa de ônibus de turnê, uma comunidade única onde os residentes tinham aviões estacionados em seus quintais. O motorista do ônibus, Andrew Aycock, de 36 anos, que também era piloto licenciado, decidiu impulsivamente pegar um avião Beechcraft F-35 para um voo não autorizado. Em seu primeiro voo, ele levou o tecladista Don Air e o gerente da turnê Jake Duncan, voando muito baixo sobre o ônibus em uma tentativa de acordar o baterista Tommy Aldridge enquanto Ozzy Osbourne e o baixista Rudy Sarzo também dormiam no ônibus. Após um primeiro voo bem-sucedido, Andrew convidou Randy e a maquiadora Rachel Youngblood para um segundo passeio. O baixista Rudy Sarzo, recomendado por Randy para a banda de Ozzy, quase se juntou a eles, mas mudou de ideia no último minuto, escolhendo dormir em vez de aventura. Refletindo sobre essa decisão, Rudy compartilhou mais tarde: ia ser nosso dia de folga e essa foi a primeira vez que recusei qualquer aventura que Randy e eu faríamos na estrada. Lembro que não posso dizer realmente que houve alguma premonição que me impediu de entrar naquele avião. Foi o destino. No entanto, permanece um mistério porque Randy, conhecido por seu desconforto com voos, concordou em entrar no avião. Acredita-se que ele só embarcou no avião para poder tirar algumas fotos aéreas para sua mãe. O gerente da turnê, Duncan, contou mais tarde: depois que pousamos, Andrew se aproximou de mim e me disse que ia levar Rachel para um passeio e que, ciente de sua condição cardíaca, me assegurou que ia apenas pegar leve, circular a propriedade um par de vezes e não fazer nenhuma loucura. Então, quando Randy ouviu isso, decidiu-se juntar a eles para poder tirar algumas fotos aéreas com sua câmera. Durante o segundo voo, mais tentativas foram feitas para voar baixo sobre o ônibus da turnê para acordar a tripulação que dormia. Andrew conseguiu 2 sobrevoos próximos, mas a terceira tentativa terminou em desastre. Por volta das 10 horas, apenas 5 minutos após o voo, uma das asas do avião atingiu o topo do ônibus da turnê, partindo-se em duas e fazendo o avião girar fora de controle. Esse impacto inicial com o ônibus fez com que as cabeças de Randy e Rachel atravessassem o para-brisa do avião. Em seguida, o avião colidiu com um pinheiro e mergulhou de nariz no garagem da mansão próxima, explodindo em chamas ao impactar. A explosão sacudiu Ozzy e Sharon Osbourne e o baixista Rudy Sarzo. Ao sair do ônibus, eles se depararam com uma cena horrível: um pequeno avião havia colidido com a casa bem na frente deles, devastado e fumegante. Rudy lembra: acordei com um estrondo alto que sacudiu o ônibus. Sabia que algo nos havia atingido. Quando chegamos à frente, a janela estava quebrada e olhei para fora e vi nosso gerente de turnê de joelhos, puxando os cabelos e gritando: eles se foram.
Todos estávamos confusos e não sabíamos o que havia acontecido. Don Air, o tecladista da banda, foi o único acordado para testemunhar o acidente. Ele estava fora do ônibus tirando fotos para dar a Randy mais tarde. Don contou: "Eu tinha minha câmera e estava tirando fotos do avião para dar a Randy depois. Eu tinha minha lente telefoto e pude ver que havia algum tipo de luta a bordo do avião. As asas estavam inclinando rapidamente de um lado para o outro. Em um ponto, o avião quase ficou diagonal, a não mais de 6 pés do chão. Foi então que abaixei minha câmera e vi o avião bem na minha frente. Eu rapidamente me agachei para evitar ser atingido e olhei por cima do ombro e vi quando ele raspou o ônibus, colidiu com a árvore e explodiu ao impactar na garagem." O baixista Rudy acredita que Randy desempenhou um papel crucial para evitar uma grande tragédia. Ele compartilhou: "Estou absolutamente convencido de que Randy salvou todos no ônibus da turnê de Ozzy, evitando que o avião colidisse conosco. Lembro que ele raspou o ônibus, mas não colidiu diretamente com ele e, se isso tivesse acontecido, todos teríamos perecido." Nas consequências imediatas daquele acidente, o baterista Tommy Aldridge agarrou um extintor de incêndio do ônibus e correu em direção ao local do acidente, tentando apagar o fogo. Infelizmente, seus esforços não foram suficientes para controlar o incêndio. Naquela época, sem tecnologia de comunicação moderna, alertar os serviços de emergência foi um desafio. Levou testemunhas a cavalo que viram as chamas e a fumaça a relatar o incidente. Consequentemente, o grupo ficou encalhado por cerca de 2 horas antes que qualquer primeiro respondedor chegasse à cena. O intenso fogo tirou a vida dos 3 a bordo, deixando-os irreconhecíveis. Randy foi identificado mais tarde por suas joias. Randy morreu aos 25 anos. Milagrosamente, ninguém na casa do proprietário do avião ficou ferido. A consequência foi traumática para os membros sobreviventes da banda. Sharon descreveu a cena devastadora: "Todos estavam em pedaços, havia partes do corpo por toda parte." Rudy compartilha: "Lidando com a realidade imediata da tragédia, todos fomos atingidos por uma intensa culpa de sobrevivência. A banda teve que permanecer em Lisburgo por mais 2 dias durante a investigação inicial, lutando com seus sentimentos após o incidente. Enquanto isso, Ozzy tentou afogar sua tristeza e culpa com álcool e drogas, deixando a gerente Sharon com a tarefa desafiadora de recompor tanto o artista despedaçado quanto a banda quebrada. De fato, a turnê poderia ter chegado a um fim abrupto após a trágica morte de Randy se não fosse pela insistência de Sharon de que o show deve continuar. Em meio à tristeza, a banda rapidamente encontrou um guitarrista substituto em Barney Tormé. Na investigação que se seguiu, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu que o acidente resultou de um mau julgamento. O relatório detalhava que o piloto, que era um motorista de um grupo de rock, pegou uma aeronave do hangar sem permissão para levar membros do grupo para um passeio. A investigação da NTSB determinou que o certificado médico de aviação do motorista do ônibus havia expirado. Também foi descoberto que ele havia sido o piloto em outro acidente fatal nos Emirados Árabes Unidos 6 anos antes. Houve rumores de que Andrew poderia estar tentando mirar em sua ex-esposa, que estava perto do ônibus da turnê de Ozzy no momento do acidente. Ozzy Osbourne revelou mais tarde que Andrew havia sido visto fazendo cocaína a noite toda antes do trágico acidente. O teste de toxicologia da FAA confirmou que Andrew realmente tinha traços de cocaína em seu sistema, enquanto Randy Rhoads tinha apenas nicotina em seu corpo. O relatório da autópsia concluiu que Randy morreu como resultado de múltiplas fraturas no crânio com laceração traumática do cérebro secundária a um acidente aéreo. Seu corpo foi então severamente queimado após o impacto com a casa. Nos anos desde a morte de Randy Rhoads, Ozzy Osbourne falou frequentemente sobre seu profundo respeito e afeto pelo falecido guitarrista. Eu sabia instintivamente que ele era algo especial. Ele era como um presente de Deus. Trabalhamos tão bem juntos. Randy e eu éramos como uma equipe, sabe? Ele me deu uma razão para continuar." Antes de sua morte, Jackson Guitars estava projetando um modelo signature para Randy chamado Jackson Randy Rhoads. Randy recebeu um protótipo, uma V-offset preta que se tornou a base da série RR da Jackson, mas morreu antes que o modelo entrasse em produção em massa. Jackson Guitars lançou mais tarde uma réplica da icônica V de asa curta branca de Randy, meticulosamente elaborada com base em um exame exaustivo de sua guitarra original. Apenas 60 unidades foram feitas, cada uma com um preço de $1.619,56, simbólico da data de nascimento de Randy. Em 2021, Randy foi introduzido póstumamente no Rock and Roll Hall of Fame, cimentando seu legado nos anais da história da música. Ao refletirmos sobre a notável vida e legado de Randy Rhoads, fica claro que seu impacto no mundo da música se estende muito além dos anos que passou nesta terra. Uma lenda da guitarra, Randy redefiniu os limites do rock e do metal com seu estilo inovador e influência clássica.